Você faz isso sem saber? O erro diário que está acabando com seus rins. Se você tem mais de 60 anos, ou mesmo se ainda não chegou lá, mas quer envelhecer com saúde, você precisa ouvir o que vou te contar agora. Um em cada 3 adultos no mundo está em risco de desenvolver doença renal crônica, e o mais assustador é que a maioria nem desconfia. Seus rins podem perder até 90% da função sem dar nenhum sintoma, sem dor, sem febre, sem sinais externos. E quando os sintomas aparecem, na maioria das vezes, já é tarde demais. Os seus rins estão trabalhando neste exato momento, filtrando mais de 200 litros de sangue por dia, o suficiente para encher uma banheira inteira. Mas alguns dos hábitos mais comuns do seu dia a dia estão destruindo essa máquina silenciosamente. Nos próximos minutos eu vou te revelar 15 hábitos que provavelmente estão prejudicando seus rins. E o mais importante, o que você pode fazer hoje mesmo para reverter o dano. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar 2 exames simples que detectam problemas ainda em fase inicial, quando ainda dá tempo de agir. Mas se prepare, alguns desses hábitos podem te surpreender profundamente. Então vamos à nossa rotina natural de hoje. 1. Segurar a urina. Pode parecer inofensivo, né? Ah, só mais um minutinho, depois eu vou. Mas isso é um erro perigoso. Quando você segura a urina por muito tempo, cria o ambiente perfeito para bactérias se multiplicarem. Isso aumenta muito o risco de infecção urinária, e se não tratada, essa infecção pode subir pelos ureteres e chegar aos rins. Lá dentro, ela causa algo chamado pielonefrite, que deixa cicatrizes permanentes. E se você é propenso a pedras nos rins, o perigo é ainda maior. Segurar urina dá mais tempo para minerais cristalizarem, formando pedras que bloqueiam o fluxo de urina. Resultado? Hidronefrose, o inchaço dos rins por acúmulo de urina. E essa pressão constante destrói o tecido renal pouco a pouco. A solução é simples. Sentiu vontade? Vá. Não espere. Seus rins vão te agradecer por isso. Segundo, desidratação leve crônica. Não estou falando daquela sede extrema, falo da desidratação leve e constante, aquela que você nem percebe, mas se repete todos os dias. Quando o corpo está desidratado, ele libera um hormônio chamado vasopressina para conservar água. Até aí tudo bem, mas níveis cronicamente altos desse hormônio aceleram o dano renal. E tem mais, seus rins passam a produzir frutose internamente. Sim, frutose dentro das células. E o metabolismo dessa frutose gera estresse oxidativo, causando cicatrizes irreversíveis. Quer um exemplo real? Trabalhadores de canaviais na América Central sofreram uma epidemia de doença renal crônica, e a principal causa foi a desidratação repetida sob o sol intenso. Então, como saber se você está bem hidratado? Esqueça a regra dos 8 copos. O segredo está na cor da urina. Se estiver amarelo claro, ótimo. Escura, beba mais água. Simples assim. 3. Sono inadequado. Dormir mal não é apenas cansaço. É um ataque direto aos seus rins. A função renal segue um ritmo circadiano, como um relógio interno que depende do seu ciclo de sono e vigília. Quando você dorme pouco, esse ciclo entra em colapso. Além disso, o sono ruim altera hormônios que controlam a pressão e o açúcar no sangue, ativa o sistema nervoso simpático e dispara inflamações. Tudo isso destrói seus rins de forma silenciosa. Um estudo com enfermeiras mostrou que quem dormia menos de 5 horas por noite teve 79% mais chance de perder função renal em 11 anos. E dormir menos de 4 horas aumentou o risco em 45%. O ponto ideal é de 7 a 8 horas por noite, nem mais, nem menos. Vamos falar de 4 alimentos que estão na mesa da maioria das pessoas e que podem estar destruindo seus rins sem que você perceba. 4. O excesso de sal. Você já ouviu que o sal faz mal, mas talvez nunca tenha entendido o porquê. Os rins dependem de um equilíbrio entre sódio e potássio para eliminar água do sangue. Quando há sal demais, esse equilíbrio se quebra e os rins não conseguem mais filtrar direito. Resultado: retenção de líquidos, pressão alta e danos aos vasos renais.
Um estudo mostrou que quem adiciona sal à comida com frequência tem muito mais risco de doença renal crônica. A recomendação é menos de 2.300 miligramas por dia, o equivalente a uma colher de chá rasa. E se você já tem pressão alta ou problemas renais, menos ainda. 5. Açúcar e refrigerantes. Açúcar não só causa diabetes. Ele também inflama diretamente os rins. A frutose presente no xarope de milho, usado em refrigerantes e doces industrializados, aumenta a produção de ácido úrico, e o ácido úrico destrói o tecido renal. E se você acha que refrigerante diet é mais seguro, não é. Ele contém ácido fosfórico, que favorece pedras nos rins e reduz a função renal ao longo do tempo. Um estudo de 20 anos com enfermeiras mostrou que quem bebia 2 latas de refrigerante diet por dia teve uma redução de 30% na função renal. 6. Alimentos ultraprocessados. Além de sal e açúcar, esses produtos escondem um inimigo silencioso, o fósforo adicionado. Quando seus rins não estão 100%, o fósforo se acumula no sangue, causando problemas ósseos, cardíacos e até morte prematura. E o pior, o fósforo natural de grãos e legumes é absorvido em 40 a 60%, mas o industrializado é absorvido quase 100%. Quer saber se tem fósforo extra no alimento? Procure palavras no rótulo com fosfato ou fosfórico, está em queijos processados, fast food, carnes curadas, refeições prontas. 7. Excesso de proteína animal. Proteína é importante, mas o excesso de carne vermelha e processada força demais seus rins. É como tentar passar café empurrando com força. O filtro rompe. E com o tempo, o mesmo acontece com o tecido renal. Pessoas que consomem muita carne vermelha têm 73% mais risco de desenvolver doença renal. E quem consome carne processada, como salsicha e bacon, 99% mais. Por outro lado, substituir uma única porção de carne por dia por leguminosas, grãos ou castanhas reduz o risco em 30%. Oitavo, café, vilão ou aliado. A relação entre café e rins é complexa. De um lado, o café aumenta a pressão arterial temporariamente. Em pessoas com doença renal avançada, o potássio pode ser um problema. E uma variante genética presente em metade da população torna a metabolização da cafeína mais lenta, elevando o risco de danos. Mas há um outro lado. Pesquisas recentes mostram que consumo moderado de café está associado a 25% menos mortalidade entre pessoas com doença renal, e também reduz em até 40% o risco de pedras nos rins. Conclusão: até 4 ou 5 xícaras por dia são seguras para a maioria das pessoas, mas se você já tem doença renal avançada, fale com seu médico. 9. Álcool em excesso. Beber pesado, mais de 4 drinks por dia, dobra o risco de doença renal. O álcool desidrata, eleva a pressão e danifica o fígado, que trabalha em conjunto com os rins. Quando o fígado falha, os rins sofrem um impacto direto. A recomendação: no máximo uma bebida por dia para mulheres e pessoas com mais de 65 anos e até 2 para homens mais jovens. 10. Sedentarismo. Ficar sentado por horas é um inimigo silencioso. O sedentarismo aumenta a resistência à insulina, a obesidade e a pressão alta, os três principais motores da doença renal. E tem mais: a inatividade reduz o fluxo sanguíneo nos rins, enquanto o exercício aumenta o óxido nítrico, melhorando a circulação. Pelo menos 150 minutos por semana de exercício moderado, como caminhar ou nadar, já fazem toda a diferença. 11. Fumar. A fumaça do cigarro contém milhares de substâncias tóxicas que danificam os vasos renais diretamente. Fumar acelera a progressão da doença e diminui a taxa de filtração. Mas há esperança. Parar de fumar reduz em até 50% o risco de morte e 56% a progressão da doença, mesmo em quem já foi diagnosticado. Nunca é tarde. Parar funciona. 12. Anti-inflamatórios de uso contínuo. Ibuprofeno, naproxeno e similares estão em todo armário de remédios, mas eles bloqueiam compostos que mantêm o fluxo sanguíneo nos rins.
Se você estiver desidratado, com problema cardíaco ou renal, esse bloqueio pode causar lesão aguda. E o uso constante, por anos, leva à chamada nefropatia analgésica, dano cumulativo e irreversível. Converse com seu médico sobre alternativas mais seguras. 13. Exercício extremo. Sim, exercício é bom, mas, em excesso, sem preparo e hidratação, pode ser fatal. O esforço extremo pode causar rabdomiólise, destruição rápida do tecido muscular. Quando isso acontece, o corpo libera uma proteína chamada mioglobina, que entope e intoxica os rins. Atletas amadores sem preparo são os mais afetados, então vá com calma e lembre-se: a constância vence o excesso. Agora é a hora da verdade. Como saber se seus rins já estão danificados? Boa notícia: os testes são simples e indolores. Primeiro exame de sangue. Mede a creatinina e calcula a taxa de filtração glomerular, o principal indicador da função renal. Segundo exame de urina, verifica a presença de albumina, uma proteína que não deveria estar ali. Mesmo pequenas quantidades já indicam disfunção precoce. Se você tem diabetes, pressão alta, doença cardíaca ou histórico familiar, peça esses exames pelo menos uma vez por ano. Detecção precoce salva. Quanto antes descobrir, maiores as chances de reverter. A doença renal não é um destino inevitável, não é só genética ou azar. Ela nasce de pequenas escolhas diárias acumuladas ao longo dos anos, e isso significa que você tem o poder de mudar o seu futuro. Beber mais água, dormir melhor, mover o corpo, evitar o excesso de sal, açúcar e álcool. Essas decisões simples podem preservar a vida dos seus rins por décadas. Cuide dos seus rins, eles estão cuidando de você. E se esse vídeo foi útil para você, não esquece de clicar no joinha aqui embaixo e de compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam, se inscrevam aqui e tenham uma rotina mais natural com nossas dicas. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.